Olá, meu nome é Wesley, sou professor de filosofia no ensino médio e esta é a segunda videoaula para tratarmos um pouco sobre filosofia da religião. Na primeira, nós falamos de algumas abordagens que tentam desmistificar o caráter sobrenatural da religião. O que nós pudemos perceber naquela aula é que a grande maioria dos filósofos e dos pensadores que fazem esse tipo de abordagem vão tratar a religião ou até mesmo o conceito de Deus como uma invenção, né? Uma ideia criada pelo próprio homem. E aí cada um vai dar uma justificativa diferente para essa necessidade de inventar tais ideias. Nesta, nós vamos falar um pouco sobre os filósofos que vão fazer uma defesa da religião. E o que nós podemos perceber que há em comum entre eles é que todos eles vão tratar a religião no âmbito da existência humana. Enquanto aqueles falavam do ponto de vista conceitual, estes vão falar um pouco mais do ponto de vista da prática, né? Então nós vamos entender que a religião ela vai mexer com a nossa estrutura, fazendo parte da nossa própria existência. Portanto, aquele que pratica uma religião, ele vai ter uma mudança em sua vida, né? A sua estrutura de vida, a sua forma de viver, ela vai buscar seguir esses valores, ela vai buscar concretizar aquilo que ela acredita. Então, para começar a falar sobre essa defesa da religião por alguns filósofos, nós vamos abordar o dinamarquês, filósofo e teólogo dinamarquês que viveu no século XIX, chamado Kierkegaard. Kierkegaard ele vai dizer que a religião ela pertence à esfera da existência humana. A religião ela pertence à vida prática do homem. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós chegamos a esta religião, a esta prática, através da fé. E o que vai caracterizar a fé? A fé ela vai ser como que um salto, além de tudo aquilo que a segurança das leis naturais, a segurança do conhecimento científico pode nos proporcionar. Portanto, ter fé é você se lançar, é você sair das amarras da necessidade de ter uma segurança. Então, na verdade, é o oposto de algumas ideias que nós abordamos anteriormente. Ter fé é você ter essa coragem de lançar-se no mistério, no desconhecido, né? E a partir desse lançar-se, você estabelece uma ligação com o Criador, né? Ele vai dizer que quando o homem crê em Deus e percebe essa infinita diferença entre a natureza humana e a natureza divina, nós nos prostramos diante desta divindade e o adoramos. Portanto, esta prática religiosa, ela vai caracterizar uma atitude de coragem. Não estamos mais presos a uma segurança que vai nos conduzir. A fé, ela é um salto daquele que tem coragem, que está livre dessa necessidade de segurança. A nossa próxima abordagem é do filósofo e diplomata francês Bergson, que viveu no século XX. Ele vai dizer que a compreensão do fenômeno religioso deve partir das suas expressões mais autênticas. E o que isso significa? Significa que para nós compreendermos a prática religiosa, nós faremos isso através da experiência dos místicos. Assim como os médicos e os engenheiros são peritos em suas áreas, os místicos, aquelas pessoas que experimentam esta relação com o divino, também são os peritos dos quais nós podemos nos apoiar e acreditar para compreender este fenômeno religioso. Então, o que ele está questionando? Ele está questionando, através disso, como que alguém que não possui uma prática religiosa, como que alguém que não acredita nesta prática e não a exerce, pode falar daquilo que não vive? Significa dizer, então, que quem está mais habilitado para falar desses conceitos é justamente aquela pessoa que vivencia
esses conceitos no seu dia a dia. Então, os místicos são peritos nesta prática religiosa e, portanto, são as pessoas mais habilitadas a tratar do assunto. Portanto, a gente vai chegar à existência de Deus através da experiência dos místicos. Eles sabem do que dizem porque eles experimentam isso em suas vidas. A nossa próxima abordagem trata justamente do filósofo e teólogo francês Maurice Blondel, que viveu no século XX. Ele vai dizer que Deus é quem nos impulsiona a uma aspiração de crescimento infinito. Então, nós podemos perceber que o ser humano ele é insaciável nessa busca de crescimento. E quando nós buscamos crescer sempre mais, né, esta autossuperação que nós buscamos, ele vai dizer que esta autossuperação ela é uma inspiração divina. Nós não buscamos nos autossuperar porque acreditamos tão somente que somos capazes disso. Mas existe um ser divino que nos impulsiona, que nos inspira a buscar esta autossuperação, justamente porque nele está contido a ideia de infinitude. Então nós buscamos nos autossuperar porque somos impulsionados por uma força divina. E desta forma ele vai caracterizar a prática religiosa. Ele vai justificar a crença, a fé e a prática religiosa nesse sentido. O nosso próximo filósofo é justamente o alemão Max Scheler, que viveu também no século XX. Ele vai dizer que o fundamento último da religião é a automanifestação de Deus. E como que nós podemos perceber esta manifestação de Deus? Nós percebemos a manifestação de Deus através das práticas dos homens religiosos. Então, significa dizer que as práticas dos homens religiosos constituem para nós um testemunho da essência divina. Então, nós não fazemos estas práticas religiosas tão somente por nós mesmos, mas nós estamos expressando uma essência divina, como se estivéssemos conduzidos pela própria divindade a viver desta forma. Então, a automanifestação de Deus não se dá fora da prática humana, ou até mesmo em manifestações externas ao ser humano. A manifestação divina ela se dá através das nossas próprias práticas. Então, quando o homem faz boas ações, quando o homem possui uma prática religiosa, é através dessas práticas que nós podemos perceber ali uma essência e uma natureza da própria divindade. A nossa próxima abordagem trata justamente do filósofo alemão Rudolf Otto. Além de filósofo, foi historiador e viveu no século XX. Ele vai dizer que a experiência do sagrado é constituída por duas dimensões básicas, uma dimensão racional e uma dimensão irracional. Pela dimensão racional, nós iremos efetuar a elaboração das doutrinas que serão condizentes com aquilo que nós experimentamos da prática religiosa. E na dimensão irracional, nós estaremos nos referindo às sensações que nós temos diante do sagrado. Para melhor ilustrar essas ideias, eu quero mostrar para vocês um esquema que pode resumir todo este conteúdo. Como podemos observar, Rudolf Otto vai dizer que o sagrado ele é constituído por essas duas dimensões. Nós temos uma dimensão racional e uma dimensão irracional. Pela dimensão racional, nós vamos efetuar essa elaboração doutrinária que vai caracterizar nas normas de conduta de nossa vida. Então, essas normas de conduta, que nós vamos chamar aqui de ética e de moral, é justamente para concretizar ou colocar em prática aquilo que nós acreditamos e experimentamos durante o contato com o sagrado. Já no contato com o sagrado, nós vamos ter a experiência de dois sentimentos
muito importantes e diferentes entre si. Nós teremos o que ele vai chamar de tremendo, que vai ser caracterizado pelos sentimentos de temor, poder e energia. Então, se você possui uma experiência religiosa, é muito fácil você conseguir identificar esses sentimentos durante os seus momentos de oração, por exemplo. O sentimento de temor diante da grandeza de Deus, né? O sentimento de poder justamente diante da infinitude divina, e essa experiência vai te provocar também uma sensação de grande energia. Já o sentimento fascinans ou fascinação é justamente provocado pela consideração da santidade divina. Então, diante da santidade divina, nós nos sentimos pecadores e, consequentemente, nós nos prostramos diante dele. E também nós reconhecemos a grande sabedoria e prudência de Deus. Então, nós podemos observar que ele não vai dizer apenas no âmbito racional. Ele vai fazer um certo resgate, tanto do caráter racional quanto do caráter irracional, que envolvem a experiência do sagrado. Eu espero que com isso você possa ter compreendido um pouco das interpretações filosóficas, tanto que buscam desmistificar a religião, quanto daquelas que buscam defendê-las. Aqui são apenas leituras de alguns pensadores sobre este assunto, né? Que você possa então se identificar com aquelas que mais acha que faz sentido e que nós possamos agregar conhecimento também na nossa própria existência. Muito obrigado e até a próxima.